tal do Mbappé é chato pra caralho mesmo? A gente teve uma briguinha aí. Neymar e Mbappé estão na mesma Copa do Mundo. Um tem 34 anos, chegou ao torneio lesionado e carrega nas costas a última chance de ganhar o único título que nunca veio. O outro é quase 10 anos mais novo, é um dos melhores jogadores do torneio e está no auge de tudo que o futebol pode oferecer a alguém da idade dele. Os dois dividiram o mesmo vestiário no PSG por 6 anos. Os dois foram os jogadores mais caros da história quando chegaram a Paris. E os dois saíram sem ganhar uma Champions League. Enquanto isso, o clube que os dois deixaram ganhou a Champions em 2025 e ganhou de novo em 2026. E os dois parabenizaram nas redes sociais nas duas vezes. Olha para essa imagem e tenta explicar ela, porque a explicação existe. Ela foi dada em voz alta pelo próprio Neymar num podcast. E Mbappé não quis ouvir. O PSG comprou Neymar em 2017 por 222 milhões de euros. A maior transferência da história do futebol, um recorde que ainda não foi superado. Comprou Mbappé na sequência, depois trouxe Messi, montou a equipe mais cara e mais talentosa que o futebol mundial já havia visto num mesmo elenco. Em 6 temporadas com Neymar e Mbappé juntos, o PSG foi eliminado na Champions League, nas oitavas, nas quartas, nas oitavas de novo, nas quartas de novo. Uma vez chegou às semifinais. Nunca à final. A pergunta que os números colocam é a mesma que qualquer analista de futebol faria se estivesse olhando para esse histórico sem saber os nomes dos jogadores envolvidos. Como um time assim não ganhou nada na Champions? E como, 2 anos depois que os dois saíram, o clube ganhou 2 vezes seguidas? Mas aqui está a parte que quase ninguém parou para analisar. Numa conversa com o ex-jogador e ídolo da seleção brasileira Romário, Neymar disse o seguinte: O que deu errado no PSG? Ego, acho que o ego é bom, né? Você se achar o melhor, isso é bom, isso é bom. Só que você tem que saber que você não joga sozinho, né? Então você tem que ter um outro cara do lado. Não é porque você fala assim, mano, o cara sou eu, tudo bem, mas quem é que vai te dar a bola? Você tem que ter gente boa pra te dar a bola, porra. Eu acho que o ego do nosso time ali foi o que... Esse ego, você tá me dizendo, era coisa individual ou era generalizado? Quase todo mundo, acho. É. Acho que quase todo mundo. É bom ter egos, mas você tem que saber que não joga sozinho. Você sempre precisa de alguém do seu lado que te apoie. Quando há egos demais em todo lugar, não funciona. Quando ninguém corre e ninguém ajuda, é impossível vencer. Ele não estava comentando a derrota de ninguém. Não estava dando entrevistas sobre Champions League. Estava respondendo sobre a convivência com Mbappé em Paris. E o que ele disse naquela conversa com o Romário é o diagnóstico mais preciso que existe para explicar por que o maior projeto de futebol da história nunca chegou onde deveria. Neymar chegou ao PSG como o maior jogador do mundo, fora de Messi e Cristiano. Nos primeiros 2 anos, foi o melhor do clube, com números absurdos na Ligue 1 e jogos memoráveis na Champions. E depois veio o que a maioria das pessoas interpreta como decadência de comportamento, lesões, festas, foco perdido. Mas o que aconteceu dentro do campo é mais específico do que isso. Quando Messi chegou em 2021, o equilíbrio de protagonismo dentro do elenco entrou em colapso. 3 jogadores que em qualquer outro clube do mundo seriam a estrela absoluta precisavam dividir as mesmas jogadas, os mesmos espaços, os mesmos momentos de decisão. E nenhum dos 3 foi treinado para dividir. Neymar, segundo ele mesmo, foi o primeiro a perceber isso. E disse no podcast do Romário: quando há egos demais em todo lugar, não funciona. Aqui é onde o roteiro fica desconfortável, porque Mbappé, em 2022, segundo reportagem do jornal espanhol El País, confirmada por múltiplas fontes francesas, colocou a saída de Neymar como condição não escrita para renovar seu contrato com o PSG. Mbappé negou publicamente, chamando a informação de fake. Mas Neymar, em agosto de 2023, curtiu no Instagram uma publicação que dizia: Kylian Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência, no dia em que Neymar foi anunciado no Al Hilal, Mbappé voltou aos treinos extremamente feliz. Neymar não precisou dizer nada, o like disse tudo. E depois saiu do PSG, foi para a Arábia Saudita, se machucou gravemente, voltou ao Santos, jogou com dor para salvar o clube do rebaixamento e chegou à Copa de 2026 como opção em uma seleção que ele próprio um dia liderou. Agora, antes de continuar, é necessário ser honesto sobre o que os números do Mbappé dizem. Na temporada 2024 a 25 pelo Real Madrid, ele marcou 39 gols. Artilheiro da La Liga, artilheiro da Champions League, um gol a cada 76 minutos. Individualmente está acima de praticamente qualquer atacante da Europa nesse momento.
O problema do Mbappé nunca foi qualidade. O problema do Mbappé é o mesmo que Neymar descreveu naquela frase. Há egos demais no mesmo espaço, e quando ninguém corre e ninguém ajuda, é impossível vencer. Mbappé não ajuda Vinícius. Vinícius não ajuda Mbappé. Os dois gravitam para o mesmo corredor. E o Real Madrid segue sem Champions, enquanto o PSG ganhou 2 vezes seguidas. E aqui está o nó que conecta os dois. No PSG, o problema eram 3 protagonistas num mesmo time sem hierarquia clara. No Real Madrid, são 2. A escala é diferente. A dinâmica é a mesma. E o PSG provou 2 vezes que a Champions não é ganha pelos maiores nomes. É ganha por um time que sabe que ninguém joga sozinho. Neymar não ganhou a Champions no PSG. Mbappé não ganhou a Champions no PSG. Os dois saíram. O clube ganhou em 2025 e em 2026. E os dois parabenizaram nas redes sociais nas 2 vezes. Isso não é detalhe, é o argumento inteiro. Quando a resposta de Mbappé às declarações de Neymar no podcast chegou, ela foi curta e reveladora. Em entrevista à TNT Sports Brasil, Mbappé disse: palabras de Neymar respecto a la relación que tenía contigo en tu antiguo club. Ha dicho que os llevabais muy bien hasta que llegaran otros jugadores. No sé si has oído y qué tienes que decir sobre esto. No, nada, la verdad que no tengo nada que decir. Estoy muy concentrado en lo que hace aquí en el Madrid. Con Neymar tengo mucho respeto con Neymar. Seguro que puedo hablar muchas veces de Neymar, pero quiero recordarme del positivo, de un jugador único en la historia del fútbol y de todos los momentos que pasamos en París. Ahora soy en Madrid, quiero disfrutar de Madrid. Suerte a Neymar y a toda su familia y amigos. Poderia dizer muita coisa sobre o Neymar. Prefiro ficar com o positivo. Ele é um jogador único e vivemos momentos bonitos juntos em Paris. Agora estou no Real Madrid, quero aproveitar. Desejo tudo de bom ao Neymar, à família dele e a todos os amigos dele. Ele não rebateu o argumento. Não disse que Neymar estava errado sobre os egos. Não disse que no Real Madrid é diferente. Esquivou. E a frase de Neymar sobre egos e sobre jogar sozinho ficou sem resposta porque não tem resposta fácil. Neymar está na Copa de 2026 com 34 anos, sua última dança, como ele mesmo disse, junto de um elenco que cresceu para além dele. Mbappé está na Copa com 26 anos, como um dos melhores jogadores do mundo, no melhor clube do mundo, sem uma Champions League. Os dois parabenizaram o PSG quando o clube ganhou em 2025. Parabenizaram de novo em 2026. E a frase que Neymar disse no podcast do Romário não era sobre o passado em Paris. Era sobre tudo, sobre o PSG, sobre o Al Hilal, sobre o Santos, sobre a Copa de 2026 e sobre o Real Madrid, que Mbappé está construindo agora. Quando há egos demais em todo lugar, não funciona. Mbappé poderia dizer muita coisa sobre o Neymar. O problema é o que o Neymar disse sobre os dois.